Jesus havia acabado de receber uma notícia difícil. João Batista, seu primo e profeta do deserto, havia sido morto. O coração do mestre buscava silêncio. Ele entrou no barco com os discípulos, atravessando o lago em busca de um lugar afastado, onde pudesse orar e descansar um pouco. Mas, quando o barco se aproximou da outra margem, o silêncio não veio. De longe, uma multidão já os aguardava. Homens, mulheres e crianças vinham de todas as direções. Alguns carregavam os enfermos nos braços, outros traziam apenas esperança nos olhos. O pó da estrada subia no ar e o som dos passos se misturava ao barulho do vento. Os discípulos se entreolharam, surpresos. Aquele não era o plano. Eles haviam saído para descansar, mas o povo tinha chegado antes. Mesmo assim, Jesus não desviou o olhar. Enquanto os outros viam cansaço, ele via propósito. Enquanto os discípulos viam uma multidão faminta, ele via almas sedentas de sentido. O mestre desceu do barco, e quando seus pés tocaram o chão, a multidão se calou. Jesus começou a ensinar. A voz dele se espalhava pelo campo, firme e mansa, cortando o som do vento. Cada palavra parecia trazer alívio. Homens se sentavam na grama, mães abraçavam os filhos. Os olhos se enchiam de atenção e paz. O tempo passava sem que percebessem. O sol baixava devagar, tingindo tudo de dourado. O calor diminuía e o campo ficava coberto por uma luz suave. Grupos continuavam chegando, cansados, mas determinados a ouvi-lo. Jesus seguia ensinando e ninguém queria ir embora. Os discípulos observavam em silêncio. Sabiam que a noite se aproximava, mas nenhum deles ousava interromper. A compaixão de Jesus parecia segurar o tempo. E ali, entre o entardecer e o cansaço, o cenário do impossível começava a se formar. Um lugar vazio, prestes a se tornar o palco de um milagre inesquecível. Mas antes de seguirmos, deixa eu te fazer um convite. Se você ama viver as histórias da Bíblia assim, não só lendo, mas vendo com o coração e sentindo o que está em jogo, então venha comigo. Inscreva-se no canal. Aqui, cada história revela o coração de Deus por trás dos grandes acontecimentos. Assim você garante que continua caminhando nesta jornada. Agora, volte comigo para aquele entardecer à beira do lago, onde o povo ouvia e o céu se preparava para agir. A tarde cedia devagar e o cansaço começava a pesar nos ombros de todos. Ainda assim, ninguém ia embora. Jesus continuava ensinando. A voz dele tinha o ritmo da própria paz. Cada palavra parecia acalmar a alma e renovar a esperança. Homens se inclinavam para ouvir melhor. Mães balançavam os filhos adormecidos no colo. Alguns se apoiavam em pedras, outros simplesmente fechavam os olhos, como se quisessem guardar aquele momento. O vento do lago soprava mais fresco, levantando a poeira dourada. O cheiro de terra quente misturava-se ao murmúrio das pessoas. Era um som leve, quase respeitoso. Ninguém queria interromper o que estava acontecendo. Os discípulos observavam tudo de perto. Alguns estavam sentados, outros de pé, mas todos começavam a sentir algo diferente. O tempo parecia ter escapado das mãos. As sombras cresciam sobre o campo. André olhou em volta, medindo com o olhar a multidão que cobria a planície. Filipe franziu a testa. Pedro passou a mão no rosto, cansado. Nenhum deles disse nada, mas a inquietação já se instalava. E havia motivo. Eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Um mar de gente espalhado pela grama alta, todos ali por causa de uma só voz. Um grupo pequeno de discípulos e diante deles uma multidão impossível de alimentar. Olhavam o povo, famílias inteiras, crianças brincando, idosos apoiados em bastões. Era bonito de ver, mas havia algo no ar, um leve desconforto que crescia com o passar das horas. O corpo começava a sentir o peso do dia.
Alguns murmuravam discretamente, procurando por água ou um pedaço de pão. Mas não havia nada por perto. Um deles se afastou alguns passos, tentando enxergar o horizonte. Nenhum vilarejo à vista. Aquela era uma região isolada, um campo aberto à beira do lago. Sem comércio, sem casas, sem nada. E o sol continuava descendo. Jesus, no entanto, seguia falando. Parecia não se preocupar com o tempo. Ele ensinava sobre o reino de Deus, e suas palavras faziam o povo esquecer a própria fome. A cada gesto, a multidão se aproximava mais. Alguns se ajoelhavam, outros choravam em silêncio. Era como se todos quisessem permanecer ali, mesmo sem entender o que os mantinha de pé. Os discípulos tentavam manter a atenção, mas os pensamentos já se dividiam. Alguns cochichavam entre si. Filipe comentou baixinho: "Está ficando tarde demais." Pedro concordou, olhando para o céu. O sol já encostava nas montanhas. Por um instante, o silêncio ficou mais denso. O vento diminuiu, e só se ouvia a voz de Jesus, firme, mas suave. Aquele som parecia segurar o mundo no lugar. O tempo corria. O campo começava a se tingir de tons alaranjados e púrpura. As primeiras estrelas já podiam ser vistas no alto. E, enquanto a luz do dia se apagava, o coração dos discípulos se enchia de preocupação. Eles sabiam o que estava por vir. Sabiam que o povo estava com fome. E sabiam também que não havia nada para oferecer. O sol se escondeu atrás das colinas, e o campo mergulhou em tons de ouro e sombra. O silêncio, antes tranquilo, agora parecia pesado. A noite se aproximava, e a fome também. O burburinho cresceu, a urgência venceu o silêncio. As vozes da multidão se misturavam ao som do vento que soprava do lago. Jesus continuava falando, mas os discípulos sabiam que algo precisava ser feito. A inquietação que antes era silenciosa, agora virava urgência. Pedro se aproximou dos outros. "Não dá para continuar assim. Está ficando tarde." Filipe concordou com um gesto. André olhou ao redor, calculando o impossível. Milhares de pessoas, nenhum alimento. Por fim, alguém tomou coragem. Eles se aproximaram de Jesus, que estava sentado sobre uma pedra, cercado pela multidão. Pedro falou em nome de todos. "Mestre, já é tarde. Mande o povo embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida." Era um pedido sensato, a lógica humana. Mas Jesus levantou o olhar e respondeu com calma: "Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles." O silêncio que se seguiu foi quase físico. Os discípulos se entreolharam, confusos. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado. Filipe foi o primeiro a reagir. "Senhor, mesmo que trabalhássemos 200 dias, não teríamos dinheiro para comprar pão suficiente." André balançou a cabeça, sem saber o que dizer. Pedro suspirou fundo. A ideia era impossível. Jesus permaneceu tranquilo. Não havia pressa em suas palavras, nem sombra de preocupação em seu rosto. Ele apenas observava a multidão, como quem vê mais do que os olhos permitem enxergar. Os discípulos começaram a andar entre o povo, tentando encontrar qualquer coisa que servisse. Um pedaço de pão, um pouco de peixe, qualquer coisa, mas nada. O campo era só poeira, gente e esperança. Até que André parou. Entre as pessoas sentadas, um menino segurava uma pequena cesta de palha. Dentro, 5 pães e 2 peixes. Simples, comuns, o suficiente apenas para uma refeição. André se abaixou. "Isso é seu?" O menino fez que sim com a cabeça. André sorriu de leve e ele estendeu a cesta. André a pegou e por um instante hesitou. O contraste era absurdo. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E aquela pequena cesta. Mas algo no olhar do menino o fez continuar. Levantou-se e voltou até Jesus.
Senhor, disse ele, estendendo a cesta, aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante de tanta gente? Jesus olhou o cesto, depois olhou para André, e então para o menino. O semblante dele se iluminou com um leve sorriso. Nenhuma palavra de espanto, nenhuma expressão de dúvida. A fé, para ele, nunca se media pela quantidade. O vento soprou mais forte, levantando a poeira sobre o campo. A multidão murmurava. Alguns tentavam entender o que estava acontecendo. Jesus se levantou devagar, segurando a pequena cesta nas mãos. Os discípulos se calaram. O sol tocava o horizonte e a luz parecia inclinar-se sobre ele. Isto é o suficiente, disse o mestre. A voz era firme, mas suave. O menino ficou parado, os olhos brilhando, enquanto Jesus segurava o seu pequeno lanche. E foi ali, entre a dúvida dos homens e a fé de uma criança, que o impossível começou a se mover, ainda invisível, mas vivo. O campo estava em silêncio, o ar pesado de expectativa. E o olhar de Jesus, voltado para o céu, parecia anunciar o que viria a seguir. O campo ficou quieto. O menino observava, com o coração acelerado. O pouco que ele trazia agora estava nas mãos do Criador. Os discípulos se entreolharam, confusos. Jesus olhou ao redor e deu uma ordem simples. Façam com que todos se sentem na grama. A multidão começou a se acomodar, formando grupos. O som das vozes se espalhou pelo campo, como um rumor distante de ondas batendo contra a margem. Pais chamavam seus filhos, mulheres ajustavam suas roupas, homens procuravam sombra onde não havia. 5.000 homens e muito mais mulheres e crianças, agora sentados diante de um mestre que segurava apenas 5 pães e 2 peixes. O sol estava quase se pondo. A luz dourada se espalhava por sobre as colinas e o campo parecia respirar expectativa. Os discípulos, de pé, observavam. Alguns seguravam os cestos vazios, outros cruzavam os braços. Filipe sussurrou algo para Pedro, mas ele não respondeu. Era como se todos estivessem presos entre a fé e a dúvida. Jesus permaneceu em silêncio por um momento. Depois, ergueu os olhos para o céu. O gesto foi lento, solene. As mãos seguravam o pão com cuidado, como quem segura algo sagrado. O murmúrio da multidão cessou. O mundo parecia esperar. Então, Jesus deu graças, não pediu nada, agradeceu, com uma simplicidade que desmontava toda a lógica humana. Ele não falou alto, mas a paz que vinha daquela oração parecia preencher o ar inteiro. Os discípulos observaram. Alguns fecharam os olhos, outros engoliram em seco. Quando Jesus terminou, partiu o primeiro pão. O som seco da casca quebrando ecoou no silêncio. Um som pequeno, mas profundo. Ele entregou um pedaço a Pedro, depois outro a João e outro a André. Cada um recebeu um cesto e começou a caminhar entre os grupos. A primeira fileira recebeu o pão. As mãos se estenderam com pressa, com fome, com esperança. O pão passou de mão em mão e quando o discípulo olhou para o cesto, ele ainda estava cheio. Ele piscou, surpreso. Pegou outro pedaço, entregou. O pão continuava lá. A respiração ficou presa na garganta. Andou até outro grupo, entregou mais, ainda cheio. Olhou para o lado. Outro discípulo também parara, com o mesmo espanto. O mesmo acontecia com todos. O pão não diminuía, o peixe não acabava. A multidão começou a perceber. Primeiro vieram os murmúrios, depois os olhares espantados. As pessoas se levantavam, tentando ver o que acontecia. Crianças riam, homens se abraçavam, mulheres choravam baixinho, e Jesus continuava ali, sereno, partindo e entregando. As mãos dele se moviam com calma, firmes, sem pressa. Cada gesto parecia uma oração.
cada pedaço, uma resposta. Os discípulos iam e vinham com os cestos, e quanto mais davam, mais tinham. O impossível estava acontecendo diante dos olhos de todos, silencioso, real, incontestável. O vento voltou a soprar, leve, como se o próprio céu respirasse junto com aquele povo. E naquele instante, no campo iluminado pela última luz do dia, a fome cedeu lugar à gratidão. O milagre havia começado, mas o mundo ainda não sabia. Aquele seria apenas o primeiro banquete de um reino que nunca deixaria ninguém partir com as mãos vazias. O campo inteiro parecia suspenso entre a fé e o espanto. Os discípulos continuavam indo e voltando, e os cestos nunca se esvaziavam. Cada vez que alguém estendia a mão, havia pão. Cada vez que partiam um pedaço, outro surgia no lugar. Pedro caminhava entre os grupos com o cesto colado ao peito. O suor escorria pelo rosto, o coração acelerado. Entregava pedaços às pressas, olhava de novo, ainda cheio. Filipe, alguns metros adiante, ria sem entender. "André, olha isso!" gritou. "Não acaba!" André olhou para o próprio cesto, balançou a cabeça e respondeu, sem conseguir conter o sorriso. "Eu sei, também não acaba." A notícia se espalhou rápido, primeiro em sussurros, depois em gritos. As pessoas se levantavam, apontavam, choravam. O ar se encheu de espanto e alegria. Crianças corriam, homens se abraçavam, mulheres levantavam os olhos, agradecendo. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre aquele campo. O cheiro de pão fresco se espalhou com o vento. Um aroma quente, suave, impossível de ignorar. O som das vozes crescia, misturando risos, orações e choro. A fome que antes doía agora dava lugar à celebração. Os discípulos não paravam. Iam e vinham, distribuindo pão e peixe a cada grupo. Cada vez que voltavam a Jesus, recebiam mais, não das mãos de um homem, mas das mãos do próprio milagre. E Jesus permanecia ali, calmo, partindo o pão com serenidade. O rosto tranquilo, o olhar firme, o gesto constante. Não havia pressa nem alarde. Ele não multiplicava com espetáculo, multiplicava com compaixão. Quanto mais davam, mais coragem nascia nos olhos. As pessoas comiam e se alegravam. Os risos se misturavam ao canto dos pássaros que voltavam a sobrevoar o campo. Eram sons simples, mas com algo divino dentro. O vento soprava mais leve, movendo as túnicas, balançando os cabelos das crianças. Tudo parecia novo. Os discípulos começaram a perceber o verdadeiro sentido do que estavam vendo. O milagre não estava apenas no pão que crescia, mas nas mãos que o partiam. Não era um ato de poder, era um ato de amor. Cada pedaço entregue dizia, silenciosamente, há o suficiente para todos. De longe, o menino sorria, reconhecia o pão e entendia a lição. Os olhos brilhavam, o coração batia forte. Ele via os cestos passando, reconhecia os pães que antes eram seus e sorria. Não havia orgulho em seu rosto, só espanto e gratidão. O pouco que ele havia entregue agora alimentava milhares, e as pessoas continuavam comendo. Homens simples, pescadores, viúvas, anciãos, crianças, todos saciados. A relva estava coberta por grupos que comiam e se abraçavam. Ninguém ficou de fora. O que era escassez se tornara banquete. Pedro olhou em volta e riu, ainda incrédulo. Nunca vi nada assim, João respondeu com a voz embargada. Também não, mas sinto que isso é só o começo. E era, porque naquele entardecer não foi apenas o pão que se multiplicou, foi a fé. Jesus, sentado agora sobre uma pedra, observava em silêncio. O sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja e ouro. O vento soprava suave, como um suspiro de descanso depois de um dia longo. A multidão comia em paz, e ele olhava um por um, como quem conhece cada rosto.
O sorriso dele era leve, sereno. Não o sorriso de quem fez um milagre, mas de quem viu um coração aprender a confiar. Os discípulos se aproximaram devagar. O campo agora era um mosaico de pessoas felizes. Cestos ainda circulavam. E quando o último grupo se serviu, Jesus disse: recolham o que sobrou, que nada se perca. Eles obedeceram. Foram de grupo em grupo, recolhendo os pedaços. E cada um voltou com um cesto cheio, 12 cestos, um para cada discípulo. Era o sinal de que, no reino de Deus, nada é desperdiçado. O campo ficou em silêncio por alguns instantes. As pessoas olhavam para os cestos, maravilhadas. O som das risadas se misturava ao canto do vento. Alguns choravam, outros apenas olhavam para Jesus sem saber o que dizer. A noite começava a cair. A luz dourada se tornava prata, refletida sobre o lago. Jesus ficou ali, sentado, olhando o horizonte. O rosto sereno, as mãos ainda marcadas pelos gestos da partilha. Os discípulos se entreolhavam, cansados, mas com os olhos cheios d'água. Eles haviam participado de algo que jamais esqueceriam. O impossível acontecera diante deles, e tudo começou com o pouco que alguém decidiu entregar. O vento trouxe de volta o cheiro de pão e peixe. A relva, antes seca, agora exalava o perfume da abundância. O campo que à tarde era deserto, agora parecia jardim. E no centro de tudo, Jesus, o mestre que transformava fome em fé, escassez em abundância, dúvida em confiança. Naquele entardecer, o reino de Deus se revelou de forma silenciosa, simples e perfeita. Não nas nuvens ou nos trovões, mas nas mãos que partiram o pão e o dividiram com amor. Todos estavam saciados, os cestos cheios, o ar leve e o mestre em paz. O campo agora estava em silêncio. Os risos haviam se transformado em murmúrios suaves. As pessoas se deitavam sobre a relva, saciadas, em paz. O vento soprava leve, como se embalasse o descanso de um povo que acabara de ver o impossível acontecer diante dos olhos. Jesus se afastou um pouco. Subiu até uma elevação próxima e ficou ali sozinho. Olhava o céu, que ainda guardava traços dourados do pôr do sol. As mãos que haviam partido o pão agora se uniam em oração. Ele não orava pedindo, orava agradecendo. Lá embaixo, os discípulos recolhiam os cestos cheios. Cada um deles carregava um cesto, não de dúvidas, mas de certeza. Cada um segurava o seu, lembrando do momento em que haviam duvidado. Agora, sabiam, nas mãos de Jesus, o pouco nunca é pouco. O menino continuava ali, sentado, observando. Seu cesto vazio estava aos pés, mas dentro dele algo havia mudado para sempre. Ele entendera que quando se entrega o que tem, Deus faz o resto. O campo, antes deserto, agora parecia jardim. A fome se foi, mas a lição ficou. O milagre acontece quando alguém decide compartilhar. E na próxima história, veremos outro encontro inesperado, quando um homem ferido à beira da estrada encontra socorro nas mãos de quem menos se esperava. A parábola do bom samaritano. Agora eu quero saber de você, qual parte desta história mais te tocou? Escreve nos comentários, quero ler a tua visão. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar esta história com alguém que você ama. Que o Deus que multiplicou o pão também multiplique a tua fé, o teu amor e a tua esperança. Nos encontramos na próxima história. Que o Senhor caminhe contigo